Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo em nome de Jesus Cristo a mais uma pregação sobre a graça de Deus. Olha aí para você que não pôde acompanhar de manhã, então você vai acompanhar agora à noite, maravilha, em nome de Cristo. Essa mensagem de Deus para o seu coração é sobre o verdadeiro significado da salvação em Cristo. Eu sou o pastor Nelson Beraldo, vou trazer para você esta mensagem poderosa para você crer que você está salvo mediante a fé. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações. Se torne um grande evangelista enviando essa mensagem ou outra qualquer mensagem aqui da plataforma, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, vamos ficar comigo até o final então? Depois eu vou fazer as 3 orações por você. Sua família, finanças e por cura. Tem muitas pessoas que foram curadas aí, né? A cura é real, tá bom? Não acredita nesses teólogos aí não, que diz que a cura foi só até os apóstolos. Mentira do diabo, porque quando estão doentes eles oram a Deus para ser curado, tá? Eles oram, Senhor, tira de mim esse câncer, essa dor, esse caroço, esse tumor. Então toma muito cuidado. Você gostaria de ter algum tipo de dor? Deixa eu falar algo para você. Eu estou aqui sentado. Eu estou com uma dor no pé terrível. Você pensa que eu não orei? Olha que eu orei. A dor está passando. É pela fé. Pastor, eu posso tomar remédio? Pode, qual é o problema? Não há problema algum de você tomar remédio, tomar uma vacina, tomar um suplemento. Nada, nada, nada. Tudo aí para ajudar o homem. Mas estou falando questão de fé. Não, foi só até os apóstolos. Se eu fosse assim, eu ia lá no hospital e ia ressuscitar todo mundo. Deixa eu falar algo para você. Jesus, ele ressuscitou a Lázaro. Foi ou não foi? Ele não saiu ressuscitando todos que estavam lá. Outro. Quando falar para você, já que ressuscita, por que você não ressuscitou o senhor da sua casa? Quando o pai de Jesus morreu, ele não ressuscitou José. Que paulada na mulher, hein? É verdade, pastor. Se Lázaro estava morto, todos morreram. Ressuscitou José, o seu pai, né? Eu estou falando para você. Estou falando. Todas aquelas pessoas que estavam na reunião de Jesus eram curadas. E muitos até de longe. O centurião foi falar com Jesus, o meu servo está doente. O senhor não é digno nem de entrar no meu telhado, mas diz uma palavra e vai estar curado lá. De longe foi curado. De longe. Viu porque eu oro por aqui também? De longe ele foi curado. A mulher Sirifenice, a filha dela era endemoniada. Jesus nem precisou ir lá. Pela fé, quando ele chegou lá, a filha dela estava curada. Olha só, viu? Não no tempo dos apóstolos. Não, no nosso tempo. Você pode orar, você pode mandar o demônio embora, você pode mandar a enfermidade embora. É no nome de Jesus, por isso está escrito. No meu nome expulsarão demônios, pisarão em serpentes, escorpiões e tudo que é o diabo. E nenhum mal vai suceder sobre vocês. Viu? Cuidado, hein? Você fica aceitando essas coisas. Provação, tem que passar por isso, por aquilo. Não, que eu falei assim, eu tô com uma dorzinha no pé, mas eu não aceito. Eu repreendi no nome de Jesus. Pai, pelas feridas de Jesus, eu fui curado lá na cruz. E eu orei, velho. Pastor, mas eu não tenho fé. Toma remédio, que não é pecado. Vamos lá, viu? Tudo é graça, tá bom, gente? Tá? Não vai nessa aí não, você tá vendo seu marido sofrer com uma dor terrível, sua mulher, você não vai orar não, seu filho, sua sogra. Sim, se tiver que partir um dia, vamos partir, com certeza, a pessoa também vai um dia. Ninguém vai ficar aqui para sempre não. Um dia vamos ressuscitar em Cristo, vamos lá. Então toma muito cuidado com o que vocês ouvem por aí, tá? Tudo vocês estão aceitando. Vamos lá, meus irmãos. Então o título, né, o verdadeiro significado da salvação em Cristo, tá? A lei, a graça, tá? Da condenação à vida. Vamos aprender algo? Vamos lá. Vou dar uma introdução aqui para vocês entenderem, tá bom? Sempre eu deixo anotado aqui. Deixa eu falar. Porque o senhor olha muito para baixo, que aqui está o meu notebook. Tá tudo escrito aqui o texto, né? É um tipo de um esboço que um pregador tem. Quando nós estamos lá no altar pregando, é lógico, da tal versículo que nós vamos falando. Isso chama-se profecia. Né? O Senhor vai trazendo vários versículos e também tem um esboço do lado que se chama-se inspiração. Então nós pregamos e temos a nossa inspiração. A pregação fica linda, fica bonita, fica saudável, ainda mais quando é graça. Fala ao coração do povo e sai alegre, volta alegre, vai alegre, volta alegre. A semana delas são abençoadas.
teremos adversidade, mas ela vence, ela conta o seu testemunho. Então sempre quando Deus falar algo, você anote, é uma inspiração que Ele está te dando, tá bom? É uma coisa muito simples. Ó, então vamos falar do verdadeiro significado da salvação em Cristo. O tema central, tá? Da fé cristã, mas muitas vezes é mal compreendido. Muitos pensam que a salvação é apenas ir ao céu quando morrer, mas as Escrituras nos mostram que salvação é uma obra completa, que começa agora e estende por toda a eternidade. Começa agora e estende para toda a eternidade. Meu irmãozinho, minha irmã, você que está me vendo pela primeira vez. Pastor, eu ainda pediram para me aceitar Jesus, eu estou em dúvida, eu ainda não aceitei, fique até o final. Eu falo a você, creia. Com a boca confessa, com o coração se crê que Jesus Cristo é o Senhor. Confesse ao Senhor que Ele é o Senhor da sua vida, para você ver. Mas eu ainda estou fazendo coisa errada, declare, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu dei uma mensagem dessa daí, foi num devocional, tá bom? Num devocional de 12 minutinhos que eu fiz, eu falei sobre essa injustiça de Deus em Cristo. Vamos lá? Em nome de Cristo Jesus. Ó, em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque sou uma boa pessoa, eu dou cesta básica, eu tiro foto no Face, no Instagram, mostrando, tô entregando a marmita embaixo do viaduto, hein? Tô dando roupa usada pros pobres, hein? Viu? Tô fazendo a obra, hein? Tô pagando a conta de água e luz dos membros que estão desempregados, hein? Tô comprando remédio pros pobres, hein? Isso aí não faz eu ser salvo. Isso são obras sociais. Ajudar o próximo. Obra social. Mas aqui eu estou falando sobre salvação. Não é pelas minhas obras, pela minha capacidade. E para começar, o homem não é bom, né? Pela minha bondade. Não. A Bíblia diz que o coração do homem é perverso. O que procede do coração do homem. Vamos lá? A salvação não vem por esforço humano. Eu tenho que se esforçar para ser salvo. Eu vou fazer tanto jejum, vou fechar a minha boca, vou me santificar, vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, que eu vou alcançar a salvação. Não é isso. Ler a Bíblia é bom, orar é bom, estar separado para Deus é bom, tá bom? É bom, mas isso são alguns esforços humanos. A religião, vamos lá, a religião, tá? Aqui, a religião, merecimento ou obras, ela vem exclusivamente pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Então vamos lá. A salvação não vem por esforços humanos, religião, merecimento, tá? Ou obras. Não vem através disso. Ela vem exclusivamente pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Então ela não vem por esforços humanos, religião ou merecimento de obras, tá bom? Vamos lá para darmos, já vou chegar aqui nas coisas. Condições do homem sem Cristo, tá? A antiga realidade. Na antiga aliança, a lei revelou o pecado, mas não tinha poder para salvar. A lei, na antiga aliança, revelava o pecado do homem, mas ela não tinha poder para salvar o homem. Porque todas as escrituras, desde lá de Adão até Apocalipse, tudo aponta para Jesus. Todos os profetas do Velho Testamento apontavam para Jesus. O Espírito Santo aponta para Jesus, o Pai aponta para Jesus e os anjos apontam para Jesus, tá bom? O diabo não, ele aponta para a religião, ele aponta para os esforços humanos, para merecimento, para enganar o homem. E nada disso será salvo. A lei não tinha poder para salvar, mas sim para condenar e mostrar o pecado do homem. Vamos lá? Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do
pecado? A Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Você que guarda os 10 mandamentos, desculpa falar, você não está batendo bem na cabeça. Se você guardar os 10 mandamentos, cumprir, você será perfeito. Mas são 613 ordens. Teu pastor nunca contou isso aí para você, não? Alá, irmãos, 10 mandamentos diz. Ô, pastor, fala pro povinho seu aí que são 613 ordens. Os 10 mandamentos é só a espinha dorsal das coisas. São 613 ordens. Eu vou abrir os olhos do teu povo agora. Entra aí na internet. Coloca aí 613 ordens do Velho Testamento. Você vai ter que cumprir tudo. O que não pode fazer, o que tem que fazer. Nossa, pastor, eu não sabia. Por isso que Jesus levou a maldição da lei. Se fez maldito naquela cruz. Se fez maldito, ele levou. Em Gálatas diz que ele levou a maldição da lei. Pela lei ninguém seria salvo. Você está debaixo da lei, guardando o sábado. Não coma isso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Que isso? Eu não passo o pano quente em cima do pecado, não, né? Pecado é pecado. O pecado destrói o homem. O pecado acaba com a vida do homem. Tá bom? Mas você tem que saber, você foi perdoado ontem, hoje, amanhã. Dos teus pecados não me lembro mais. Ai, Deus, lembra do meu pecado? Aí eu vou falar para você que eu disse num devocional. Ai, até parece que Deus não sabe que você falha, erra, né? Até Deus fala assim, olha, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Ai, Senhor, que quando o Senhor saiu, virou as costas, eu pequei, eu falhei. O Senhor me perdoa, Pai. Sabe o que é? O momento que o Senhor se distraiu, eu cometi um pecadinho. Pecado é pecado, tem pecadinho e pecadão, é tudo pecado, tá bom? Eu vacilei, Pai. Até parece que Deus não sabe os teus pecados, você tem que estar conversando com Ele, né? Até parece que Deus não sabe que você falhou, você tem que estar falando para Ele, né? Dos teus pecados eu não me lembro mais. Viu? Pregou agora aí? Né? Você acha que Deus não sabe? Você tem que estar falando para Ele? É verdade, pastor. Se Ele sabe, se você acha que Ele saiu, você pecou, quando Ele voltou, olha, agora eu vou te punir, agora eu vou te colocar um câncer. Agora eu vou te recolher, se precisar só para ir para o inferno. Jamais. Esse não é o caráter do nosso Deus. Ele é amoroso, velho. Tá? Ele te ajuda nas tuas fraquezas. Imagina uma mão forte te levantando todos os dias. Todos os dias. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Essa é a graça de Deus. Jesus, por que você está se condenando, se martirizando? De coisas do passado, mau pensamento que você tem. Não é por obras, é mediante a fé. Por isso que eu falo, você está cansado de ouvir. Pastor, toda a pregação do Senhor fala, perdoado ontem, hoje, amanhã, foi salvo ontem, hoje, amanhã, porque eu necessito de salvação todos os dias. E o perdão dele é todos os dias. Estou consciente, mesmo que eu errar e falhar, o sangue de Jesus é por dentro e por fora de mim. Ele não vê eu, ele vê o sangue do Filho sobre mim. Ele vê Jesus na minha vida. Perdoado, justificado. Vamos lá. Não que eu vou sair fazendo o que eu quero, tá bom? Não é assim. Aí você dá um chute para valer por aí, né? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei mostra o erro, mas não dava força para vencer o pecado. Ela apontava para a necessidade de um Salvador, que eu disse aqui, tudo aponta para o Salvador. Gálatas 3:24. Da maneira, tá, que a lei nos serviu de aió para os conduzir a Cristo tutor, tá, para que pela fé fôssemos o quê? Justificados. Quer ver o crente que vai ficar bravo comigo? Quando eu falo assim que eu sou justiça de Deus em Cristo. Quer ver? Deus é justo e faz o pecador justo. Deus é santo e faz o pecador santo. É ele que justifica. Veja lá aquela passagem do fariseu publicano. O fariseu era aquele crente velho de igreja, né? De templo. Eu oro, eu dou 3 dízimos, faço 2 jejum por semana, não perco uma reunião no templo. Eu ajudo, eu lavo banheiro, eu evangelizo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou nos hospitais, no pronto-socorro, não sou como esse pecador, confessando os pecados, ou dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. Quem foi justificado, quem foi para o céu ali? O publicano. O fariseu se lascou porque ele era religioso.
Ô religioso, sai dessa religião terrível que você está aí. Vem para a graça. Sai dessa prisão, dessa cadeia. Colocaram na tua mente, você vai para o inferno. Tudo que você faz, você vai para o inferno. Tudo que você faz está errado. Ah, você não leu a Bíblia, você não orou, você não jejuou, você não consagrou, você não veio no culto, você não deu dízimo, você não deu oferta. Ah, perdeu a salvação. Você não serve para ser crente, você está condenado. Tudo isso aí. Sai daí, é o diabo falando com você, ó. Seu próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz, hein? Anjos de luz são mensageiros, tá bom? Vamos lá, gente. Ó, o homem vivia tentando agradar a Deus por regras. 99% do crente, ele tenta agradar a Deus. Temos que agradar o Senhor. Agradar. Você quer agradar o Senhor? É ter Jesus Cristo como único Senhor Salvador. Não, temos que guardar os seus mandamentos. Que mandamento? A lei? Tô fora. A Bíblia diz, irmãos, lá em Coríntios, tá? Que a morte vem através da lei. O Espírito de graça não, é vida. Os 10 mandamentos produzem morte, maldição da lei. Tá lá, leia lá em Coríntios para você ver. Tá? O que produz a morte é a pedra. Quando fala lá da pedra, os 10 mandamentos produzia morte. Quem olhasse para ela morria, não viveria. Ninguém podia ver a face de Deus. Aquela mulher sirfinícia, aquela mulher também de fluxo de sangue, Jesus virou para ela. Ela falou, estou morta, Deus olhou para mim. Porque lá no Velho Testamento, o Moisés falou, quero ver a tua face. Deus disse, se você ver, você morre. Você tem que ver pela minha retaguarda, pelas minhas costas. Ele ficou com tanto medo que nem quis ver pelas costas, Deus passar. Olha no Novo Testamento, Deus passando, a mulher toca nas vestes de Jesus. Ele olha, quem me tocou? Ela morrendo de medo, por causa da lei de Moisés. Ela tocou num homem, ela tinha fluxo de sangue, ela seria morta pela lei. Mulher, a tua fé te curou. Olha, Deus virou para o homem. Deus ele olhava para o homem, Jesus olhava para o homem. No Velho Testamento não podia. Tá? Ele tocou nos leprosos, não podia. Ele ressuscitou os mortos, não podia. Tá? Tocando em gente morta, tocou lá no esquife do caixão, o menino ressuscitou. Desperta, sai da lei, sai daí dessa lei. Ó, o homem vivia para agradar a Deus por regras, sacrifícios, né? Sobe o monte, desce o monte, mas cabrito. Rituais, pegar algum ungido, sal ungido, essas coisas, estão fora. Mas permanecia preso à culpa, por isso muitos são doidos psiquiatra, tá? Ao medo e à condenação. Vamos lá, Hebreus 10, verso 1. A lei tem sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Tudo na antiga aliança apontava para algo maior, Jesus Cristo. Vamos à promessa da nova aliança. Tá? Um novo caminho. Deus prometeu uma nova aliança, não baseada em pedras, lembra que eu disse das pedras? Tá? Mas escrita no coração. Vamos lá, só dar a leitura do Jeremias, profeta do Velho Testamento. Jeremias capítulo 31, verso 33. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Vamos mais adiante aqui. Essa promessa se cumpre em Jesus. Estava lá no Velho Testamento, tá? O antigo profeta Jeremias, e agora se cumpre em Jesus em Lucas 22, 20. Ó, este cálice é da nova aliança, o meu sangue derramado por vós. O que Jeremias disse lá, cumpriu aqui na ceia. Se cumpriu na ceia na nova aliança. E tem mais, vamos lá. Agora, não somos mais guiados pelo medo da punição, mas pelo amor da redenção. Você só vive no Velho Testamento? Cuidado. Toda vez que você lê o Velho Testamento, foi dar uma mensagem, traz para a nova dispensação. Olha lá, eu li o Velho e trouxe para o Novo Testamento. Tá? Antes era sombra, aqui é carne e sangue. Cristo. Vamos lá, irmãos. Em Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá? Isso muda tudo. Vamos lá, por quê? O que é salvação de verdade? Salvação não é religião. Salvação não é placa de igreja. Salvação não é esforços humanos. Salvação é uma obra sobrenatural da graça. Tito, capítulo 3, verso 5. Não pelas obras,
de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Vamos ver algo aqui interessante? Ser salvo significa ser perdoado, ser reconciliado com Deus, receber uma nova natureza, tornar-se filho, receber a vida eterna. Vou repetir: ser perdoado, ser reconciliado com Deus, receber uma nova natureza, tornar-se filho, receber vida eterna. Isso é ser salvo. Vamos mais? João capítulo 1, verso 12. Vamos lá, tem muita coisa hoje aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebeu quem em Cristo? Todo aquele que recebe Jesus passa a ser filho de Deus. Todo aquele que receberam, ele deu esse poder, delegou a pessoa a ser filho de Deus. Hoje eu e você somos filhos de Deus. Se você não é ainda, deixa eu terminar a pregação para você crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como teu Salvador. Inclusive não é aceitar, é crer, tá bom? Mas eu vou falar de aceitar para você entender. A cura completa da cruz. Vamos entrar na cura? Na cruz, Jesus não fez parte da obra. Ele fez tudo. João 19, capítulo 19, versículo 30. Está consumado, tetelestai. O que significa quando ele disse está consumado? Significa está pago, resolvido e completo. Acabou, meu irmão. Teus pecados estão pagos, já foi resolvido. Aí, ai Senhor, que pecado. Ai Senhor, eu olhei uma mulher na revista hoje. Ai, eu liguei a televisão e vi uma mulher seminua. Deus não está vendo não, e tampou os olhos, não. Por que você tem que estar confessando? Se os teus pecados já estão perdoados, gente. Ai, Senhor, eu estou com um pensamento tão impuro. Irmãos, se o pensamento vem impuro, ele vai embora. É questão de minutos, segundos. Da mesma forma que ele veio, ele vai embora. Tá bom? Então fica se martirizando, tem misericórdia, não quero ir para o inferno, tem que jejuar para liberar minha carne, para castigar minha carne, para isso, para aquilo, tem que ir no monte, fazer longas orações. Para que se martirizar? Está aqui, está consumado. Está pago, resolvido e completo. Está livre. Vamos lá. Olha aqui Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Eu amo esse versículo aqui, tá? Ó, perdoando-vos de todas as ofensas, cancelando o escrito da dívida, que era contra nós. Você sabe que escrito da dívida? Os 10 mandamentos, 613 ordens. Isso aí que nos condenava. Lembra que eu disse lá no início? Que a lei era até perfeita, mas não salvava, não tinha o poder de salvar, não tinha o poder de libertar, mostrava o pecado do homem e isso trazia culpa. Por isso que todos os dias tinha sacrifício. Uma vez por ano era lá no Santo do Santo. Todos os dias, sacrifício de animais, ninguém aguentava mais. E Deus disse, sacrifício de animal não quero mais, agora é com meu filho, eu vou enviar ele aí na terra. De uma vez por todas ele vai fazer o único sacrifício. Ele vai entrar no Santo do Santo, vai mostrar, Pai, está aqui meu sangue. E ele vai dizer, está aceito. Hoje nós entramos ao trono da graça, a hora que quisermos, ao momento que quisermos, sem culpa, sem medo, sem condenação, sem o fogo nos consumir. Olha que coisa linda. Aqui significa, aquela dívida, né, que nós tínhamos, tá bom? Era impagável, tá? Contra nós. Isso aqui era pedra. Se refere aos 10 mandamentos. Não tínhamos como nós cumprir tudo. Esses 10 mandamentos nos acusava. Fora o diabo. O tentador, ali em Apocalipse, ele era o nosso acusador. Que nos acusava dia e noite diante do Senhor. Todos os dias. Todos os dias ele ia nos acusar. Todos os dias. Todos os dias. Esse Colossenses aqui, eu gosto muito de explicar assim. Imagina um policial, ele está correndo atrás de uma pessoa que está armada. Aí ele pega a pessoa, ele prende a pessoa, ele algema a pessoa, desarma a pessoa. Esse versículo aqui nos mostra que Jesus desarmou o diabo. Ele não tem mais poder contra você. Ele não pode mais nada contra a sua vida. Ele não pode mais destruir você. Ele não pode mais culpar você. Ele não pode mais trazer a condenação sobre você. Entendeu? Isso aqui ele desarmou. Da mesma maneira que um policial desarma um delinquente por aí, sei lá, sem juízo que está por aí, Jesus desarmou o diabo todinho. A única maneira que eu sempre falo é aqui na mente.
coloca a culpa, quando você errou, você falhou, você pisou na bola. A única maneira que ele tem de manipular o crente. Aí você pensa, o Espírito, quando eu ver, pastor, o Espírito Santo está me cobrando, o Espírito Santo está me dizendo, está dizendo nada. A Bíblia diz que ele veio para nos consolar. Ele veio também para dizer que tem visto, ouvido e há de vir tudo sobre Cristo. E veio para o mundo, para expor as pessoas sobre Cristo. Leia lá, passar para você ver, convencer o mundo do pecado. O crente já foi convencido, ele já aceitou Jesus. Então, se os pecados já foi removido, nossa, pastor, é verdade, eu sou crente. E eu penso que ele está me convencendo do meu pecado. Todo dia eu confesso. Confessa aí, irmão, seus pecados, consciente, inconsciente, gesto, atitude e desejo. Então, todo dia, toda hora eu tenho que estar confessando. Eu dormi, quando eu levantei, eu tenho que confessar. Quando eu dormi, eu tenho que confessar. Quando eu levantei, eu tenho que confessar. Não tem base bíblica isso. Não tem noção. Não tem lógica. Não tem lógica. Você já foi perdoado. O Espírito Santo está aqui para nos consolar. Dizer que tem visto, ouvido e há de vir de Cristo e convencer o mundo. Você não é mais do mundo, você já é convertido. Vamos lá, ó. Na cruz, Jesus levou o nosso pecado, nossa culpa, nossa condenação, nossa separação de Deus. Em Isaías 53, verso 5, diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje temos paz com Deus. Lembra aqui? Nós estávamos separados de Deus, tinha uma treta com o Senhor, algo mal resolvido, tudo por causa de Adão. A antiga aliança versus a nova aliança. A antiga aliança, baseada na lei, sacrifício constante, que eu disse aqui um pouquinho agora há pouco. A consciência contínua de pecado. É você, crente, viu? Vive com a consciência do seu pecado. Você não se perdoa, tá? Você não se perdoa, não. Você vive se culpando. E culpa os outros, às vezes, ainda. Eu sou assim por causa da fulana. Ó, medo do castigo. Hebreus 10:3 diz. Ó, nesse sacrifício, há a recordação de pecados todos os anos. Nesse sacrifício aqui, Hebreus 10:3 está explicando, tá? A recordação de pecado todos os anos, lá pela velha aliança. Quer ver a nova aliança? Baseada na graça, sacrifício único eterno, perdão completo, consciência, ó, de justiça. Que eu falo justiça de Deus aqui, eu sou consciente de Cristo e em Cristo. Eu estou liberto, irmão. Olha lá, Hebreus 10:12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, tá? Está assentado para sempre. Agora vivemos, não tentamos ser aceitos, mas porque fomos aceitos. É o contrário, nós somos aceitos. A salvação gera transformação, tá? Não o contrário. Vamos lá? Não somos transformados para sermos salvos. Somos salvos para sermos transformados. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Você mesmo está cansado de explicar isso para os outros, falar para os irmãos da igreja, ó, sou nova criatura, irmão, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Você acha que é porque brigou com a sogra, brigou com o gato, e brigou não sei o quê, já perdeu o perdão, já reconciliou? Não, trata-se de Cristo, trata-se aqui de salvação. Sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Todo o meu passado foi jogado no lixo, foi removido. Ó, a obediência agora nasce do amor, não do medo. Romanos 5:1. Justificados foi pela fé. Temos paz com Deus. Vamos mais aqui? A segurança da salvação. Você que não crê na salvação. Agora eu vou te mostrar e nunca mais você vai ter dúvida. A salvação não depende da nossa força, mas da fidelidade de Deus. João 10:28. Dou-lhes a vida eterna, tá? E nunca hão de padecer. Eu te dou a vida eterna e você nunca vai padecer. Você não vai para o inferno. Você está salvo para sempre. Eu te dou a vida eterna, dizendo Jesus. E você não vai padecer como aqueles que não creram em mim, que morreram nos seus pecados.
Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso significa, tá? Isso gera descanso, segurança e gratidão. Presta atenção. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Não é eu dele, é dele por mim. Esse amor, leia lá esse versículo direito. Nada pode separar do amor de Deus para comigo. Esse amor vem de cima para baixo. Ele não pode ser separado mais de mim por causa do amor que ele sente por mim. Aqui deveria ser escrito assim, né? Para você entender. Deus não pode me deixar porque ele me ama. Agora você entendeu? Ele não pode se separar de mim porque ele me ama. Ele não cobra a minha performance. Ele vê os meus erros, as minhas falhas, mas ele me ama muito, que ele não pode me deixar. Ele não pode me abandonar. Esse versículo diz isso. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Ai, Senhor, jamais eu vou te deixar, hein? Olha, não vou separar do Senhor. Não diz isso, diz ao contrário. Que é Ele que não pode me deixar. Que é Ele que não pode deixar você. Aprendeu agora a tradução desse versículo? Vamos lá, conclusão aqui. Olha que coisa linda aqui. A conclusão. O verdadeiro significado da salvação, ser salvo pela fé. Viver em paz, andar sem culpa, ter comunhão com Deus, viver pela graça, descansar na obra consumada de Cristo. Em Efésios 1, capítulo 1, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Não diz lei. Vou ler de novo. Em quem temos a redenção pelo sangue, sem remissão de sangue, na remissão de pecado. A remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua glória. Ó, eu escrevi algo finalzinho aqui para você. Ó. Se você ainda vive tentando merecer o amor de Deus, hoje é dia de descansar na graça. Se você vive preso à culpa, hoje é dia de receber liberdade. Se você se sente indigno, hoje é dia de entender. A salvação não depende de você, depende de Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Amém? Graças ao bom Deus, entenderam sobre o plano de salvação. Pastor, eu quero esse Jesus. Se você quer esse Jesus como único seu Salvador, ou aceitá-lo, não sei como é que você entende aí, diga assim, Senhor, em nome de Jesus, eu aceito Jesus Cristo e creio como único meu Salvador. Eu acredito nesse momento que todo o meu pecado, passado, presente e futuro, está sendo removido agora. Limpa o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, Pai. Eu declaro que o meu corpo é templo do Espírito Santo. A minha alma e o meu espírito te pertence, Pai. E nesse momento, eu mergulho no sangue de Jesus. Eu acredito na obra redentora de Cristo, que Ele morreu por mim e levou todos os meus pecados e maldições naquele dia, naquela cruz. Hoje eu sou cidadão do reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Se você disse isso, já está abençoado. Você já crê em Jesus. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Amém? Agora eu vou orar por vocês. Pai, sobre esta palavra, hoje foi, Senhor, uma mensagem evangelística. E essa pessoa que não cria na salvação, não entendia, hoje ela entendeu. Eu repreendo esse tormento, Pai. Diabo, solta desta família. Você não tem poder sobre essa família. Sai de todos esse lar, briga, confusão, vícios, tudo que tiver de errado, seja arrancado agora aí da mente e do coração dessas pessoas, desse local, em nome de Jesus. Sai com a tua doença, não importa o nome. Jesus já curou essa pessoa na cruz, verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Saia para nunca mais voltar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela finança dela, pelo trabalho do marido, da mulher, dos filhos. Pai, coloca no lugar certo, hora certa, no momento certo. Tira eles do lugar errado, na hora errada, no momento errado. Abençoa os clientes antigos, atuais e futuros. O departamento de trabalho dessa pessoa, a comissão. Senhor, envia os clientes, Pai, os grandes peixes. Pedro foi pescar, não sabia. Mas o Senhor sabia onde estavam os peixes e enviou na rede de Pedro 153 grandes peixes. Em nome de Jesus, Pai, está abençoado para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Gente, eu vou ficando por aqui. Depois veja de novo esse vídeo, tá bom? Eu vou deixar uma descrição aqui. E você ore pelo nosso ministério. Se você pode ajudar financeiramente, ajuda. Vai ter um número aqui, tá? De um Pix, ajuda
que você puder, mas eu creio que você vai contar vários testemunhos. Comenta aqui, deixa o seu like, participa com a gente, tá? Fala desse canal, tá bom? Estamos ainda aprendendo, né, nesse canal, aprendendo como faz o YouTube, essa é a verdade, como prega no YouTube. Pregar na igreja é fácil, né? Aqui tem muitas coisas que você não pode falar, né? Sabe, não podemos. Acha que como se diz, é muito agravante, é isso, tem uns robozinhos que lê, né? Isso, e assim vai. Tá bom? Mas não importa. Foi falar da palavra de Deus. E nos ajuda em oração, tá bom? Peço para Deus nos dirigir cada vez mais, tá bom? E você está abençoado. Eu quero ver você contar testemunho, tá bom? E quem puder ajudar, nos ajude. Tchau, gente. Um forte abraço. Deus abençoe vocês e fique com Deus.